Eu vou mostrar para vocês aqui a posição que eu coloquei o molde sobre o tecido. Ele está todo no fio e é importante lembrar que nenhuma das partes desse molde vai ficar na dobra do tecido. Então é só colocar o molde mesmo em cima do tecido, respeitando o fio. O que é o fio que eu sempre falo para vocês? É essa linha reta que tem em todos os moldes, tem uma setinha, ó, indicando o sentido do fio. Então sempre você vai dobrar seu tecido como ele vem na loja, orelha com orelha, né, no sentido do comprimento. E é nesse mesmo sentido que a gente vai colocar o molde. Para o molde ficar retinho em cima do tecido, ó, porque ele tem a lateral é curva, o centro-costas também é curvo. Para ele ficar reto em cima do tecido, a gente precisa ver se ele está no fio. Então, eu vou medir a distância do fio aqui no molde, ó, com a fita métrica, até a borda do tecido. Então, por exemplo, aqui no meu caso, deu 6 centímetros. Se aqui deu 6, todo o meu fio tem que estar com essa mesma distância de 6 centímetros. Então, vocês vão fazer isso em todo o molde, ó. Esse é o molde, uma parte da frente. Ele também precisa estar no fio, o meu já está alfinetado aqui, ó. Está com 40 centímetros da borda do tecido até o fio. Então, em cima também tem que estar a mesma distância, entendeu? E a outra parte ali também, ó. Do fio até o tecido está todo retinho, tudo na mesma distância. Esse é o tecido principal do colete, já está com o molde alfinetado. Eu vou fazer a mesma coisa também no forro. Lembrando que eu estou usando 80 centímetros aqui para o tamanho M, desse tecido que é o linho misto da Empório dos Tecidos, o mesmo tecido da calça. Aqui vai sobrar um pouquinho, né, mas gasta 80 centímetros para fazer o colete, tamanho M. Tamanho GGG talvez gaste um pouquinho mais, né, mas eu deixo a metragem para vocês tudo explicadinho lá quando você compra os moldes. Então, o tecido principal é esse linho misto da Empório. Vocês podem usar algum outro tecido também que seja mais firme, né, que dê estrutura para o colete. E para o forro, eu vou usar essa cambraia de algodão, que é um tecido bem fino, ó. A cor não está nada a ver com a cor do tecido, porque eu comprei ela separada, né, desse tecido. Mas é um tecido bem leve, é de algodão também, né, então combina aqui com o tecido principal. Indico super para vocês, porque é um tecido leve, fresco, que não vai deixar a peça quente, calorenta demais. Aqui na minha cidade, ela custa em média 17, 18 reais o metro. A gente vai gastar a mesma quantidade, né, 80 centímetros, e é um tecido super leve. Então, já estou com tudo cortado, o tecido principal, todas as partes e o forro. Eu vou separar as costas de cada uma dessas partes. Primeiro aqui as costas do forro e as costas do tecido principal. As costas é o único lugar que tem pence, então a gente precisa passar essa pence para o tecido. Eu vou usar aqui um carbono, que é próprio para tecido, para a gente conseguir transferir. Então, vou colocar esse carbono entre os dois tecidos, ó, em direção aqui da pence, mais ou menos aqui no meio do tecido. Vou colocar ele bem aqui no início para pegar aqui até a metade da pence, e depois eu subo o carbono. Aí vou pegar a carretilha e passar aqui em cima da pence, e ela vai sair dos dois lados do tecido. Ó, agora eu subo esse carbono para terminar de fazer o desenho aqui. Eu cortei meu carbono pequeno, então ele ficou curto aqui para esse tamanho de pence. Mas quando você compra o papel, ele vem bem comprido, então só cortar uma parte comprida que vai dar para fazer tudo aqui de uma vez só. Agora, no tecido principal, vou fazer a mesma coisa. Se o seu carbono sair em apenas um lado do tecido, é porque você colocou ele na posição errada. Tem gente que às vezes coloca aqui embaixo do molde, ele vai transferir só para um lado do tecido. O ideal é colocar entre os dois tecidos. Estou usando aqui um carbono amarelo, né? Então eu consigo ver, mas está bem suave, não ficou muito forte no meu tecido.
mas tem carbono de outras cores também. Você vai escolher um que apareça no seu tecido. Então, estou aqui novamente com as partes aqui do molde no tecido principal. A gente vai fazer aqui um pique nessa parte aqui. Deixa eu deixar na posição, ó, aqui as costas, aqui a lateral, né? A frente tem duas partes, são essas duas partes, e aqui as costas é inteira, tem só a pence. Então, nessa parte aqui da frente, ó, onde está escrito recorte, vocês podem observar que vai ter um pique no molde. Esse pique, deixa eu chegar mais para cá. Esse pique aqui, ele vai sinalizar aonde que esse tecido aqui tem que terminar, esse tecido do recorte. Ele vai terminar exatamente aqui. Então, a gente precisa fazer essa marcação também no tecido. Vou fazer aqui, ó, um pique com a tesoura, um pequeno cortezinho, para a gente saber aonde que tem que terminar aqui essa costura. E no forro também é a mesma coisa. Antes de tirar o molde, eu vou marcar também esse xizinho que tem abaixo, aqui, ó, no molde, em direção à barra aqui da frente. Vai ter um xizinho aqui desse lado e do outro lado. A gente vai passar essa marcação pro tecido também, para a gente fazer o bolso. Então, a gente vai colocar o alfinete aqui, ó, em cima do xizinho. Vou deixar o alfinete entrar todo aqui. Vou abrir meu tecido também do lado avesso. E vou fazer uma marcação com lápis ou com giz, bem onde está o furinho aqui do alfinete. Onde o alfinete passou aqui, eu vou marcar. Eu estou fazendo essa marcação aqui com a lapiseira, porque o giz, às vezes quando a gente passa o tecido no ferro, o giz sai, né? A caneta fantasminha também sai com o ferro. Então, eu quero que essa marcação continue até a gente fazer o bolso. Vou fazer aqui nessas duas partes. E o bolso só vai ter essa marcação no tecido principal mesmo, no forro não tem. Ó, então, coloco o alfinete, aí eu vejo ele aqui, ó, exatamente onde que ele perfurou o tecido. Aí eu venho aqui com o lápis ou com a caneta e faço uma marcação exatamente nesse ponto. Agora sim a gente pode tirar todos os alfinetes, tirar o molde também, porque já está tudo marcado. E a gente vai alfinetar para iniciar a costura. Então, temos aqui a frente e as costas já sem o molde. Eu vou iniciar com as costas. Esse lado é o lado direito do tecido. Eu vou colocar um lado para lá e um lado para cá. Aqui está o lado direito para cima, dos dois lados. Eu vou colocar direito com direito. Se fosse um tecido estampado, eu ia colocar estampa com estampa. Dessa forma. Tecido direito com direito, a gente vai alfinetar aqui o centro, costas e as pences. Ó, alfinetei o centro, costas. Então, o direito vai ficar bonitinho, ó. E o lado avesso vai ter aqui essa costura que a gente alfinetou agora. Vou alfinetar também a pence. Não sei se vai dar para vocês verem, mas a marcação do carbono tá aqui. Então, eu vou unir essas marcações, né? E alfinetar fazendo o formato da pence. Vai olhando dos dois lados do tecido, ó, para o carbono se encontrar bem certinho. As costas já está toda alfinetada, o centro, costas e as pences. Agora, a frente, eu vou abrir também o tecido, ó. Sempre vai ter duas partes, né? A gente cortou duas vezes. O tecido a gente corta com o lado direito para cima, ó. Então, eu gosto aqui de separar os lados, né, com o direito para cima, a gente ter a visão correta que o tecido vai ficar depois de pronto. Então, tá todos os lados do lado direito aqui, ó, até para não confundir, esse tecido mesmo linho misto, ele é praticamente igual dos dois lados. Então, se a gente não fizer isso aqui, pode ser que a gente alfinete aqui, ó, do lado errado. Fazendo, ó, se a gente fizer assim, vai sair dois lados iguais. Não, a gente precisa do lado direito e o lado esquerdo do colete. Então, abre aí o seu colete com o lado direito do tecido para cima, para a gente ver se está certinho, ó, os dois lados, e alfinetar. A gente vai começar alfinetando aqui, ó, o recorte da frente. E a gente vai respeitar o pique que a gente fez. Então, o final do tecido aqui, ó, da parte de cima, no decote, tem que terminar em cima do pique. Ó, vou colocar direito com direito e vou alfinetar aqui esse recorte até o pique.
Ó, então, um lado já tá pronto. Vou fazer o outro lado, mesma coisa, direito com direito do tecido. Ó, vai ficar dessa forma, a frente também alfinetada aqui, só o recorte. No forro, eu vou fazer a mesma coisa. Vou tirar o molde das costas, vou alfinetar o centro das costas e as pences. Ó, então, o forro também alfinetei os dois recortes da frente e nas costas, o centro costas e as duas pences. Então, a gente vai para a máquina fazer essas costuras, tanto no forro como no tecido principal. Ó, vou mostrar para vocês mais de perto a regulagem da máquina. Eu deixo aqui em cima, ó, no 2, porque dá a margem certinha de 1 centímetro. Aqui no tamanho do ponto, eu deixo no 2,5, entre o 3 e o 2, e o ponto reto aqui na minha máquina. Não mexo aqui na tensão, ó, deixo sempre no 4 e a agulha no centro. Minha máquina é a Facilita Pro 4423. Então, vou costurar aqui o centro costas. Deixo sempre o tecido rente ao calcador da máquina, para respeitar a margem de costura. E é só fechar aqui, fazendo retrocesso no início e no final. Então, ó, depois de fazer a costura reta, eu vou fazer agora o zigue-zague, que é o acabamento aqui na borda do tecido, para ele não desfiar. Mesmo sendo uma roupa forrada, eu gosto de fazer o acabamento com zigue-zague, né? Principalmente porque esse tecido desfia muito. Mas se o seu tecido não desfia, não precisa fazer, né? Tipo um crepe alfaiataria, um tecido de poliéster que não está desfiando muito, não precisa fazer porque essa roupa vai ser toda embutida. Mas para quem quiser fazer, vou mostrar aqui o ponto também. Ó, então, para fazer o zigue-zague, eu mudo aqui o ponto embaixo, diminuo aqui o tamanho do ponto, coloco no 1,5 e aqui em cima eu coloco no 4. Ó. Na minha máquina eu deixo assim, mas se você tiver outro modelo de máquina, você vai diminuir aqui o tamanho do ponto e aumentar aqui o tamanho do zigue-zague. Para fazer o zigue-zague, eu deixo sempre o tecido na metade aqui do pezinho do calcador, para a agulha bater dentro do tecido e fora do tecido. Então, já fechei o centro costas, passei a costura reta e o zigue-zague. Agora a gente vai costurar a pence. Então, a pence, ela começa fininha, depois ela abre aqui e termina fininha de novo. Então, a gente vai fazer isso na costura também. E a gente não vai fazer retrocesso agora, nem no início, nem no final. A gente começa a costura bem rente aqui ao tecido, vai seguindo o carbono e termina sem fazer o retrocesso. Depois a gente faz um remate à mão, que fica melhor o acabamento aqui. Ó, então, não corto a linha rente, eu deixo sobrar a linha e faço um arremate aqui à mão mesmo. Só abrir as linhas e dar uns 3 nozinhos aqui, ó. Que essa costura já vai ficar bem presinha e não vai ficar feio o acabamento do lado de fora. Ó, então, já fechei aqui as costas do tecido principal e eu vou fazer a mesma coisa no forro, as mesmas costuras, centro costas e as duas pences sem o retrocesso. Ó, aqui na frente agora eu vou costurar os recortes onde a gente alfinetou, nas duas partes da frente e também no forro. Aqui nos recortes a gente vai costurar e fazer zigue-zague também nessa margem de costura. Então agora eu vou passar bem aqui onde a gente costurou. Na frente eu vou passar aqui essa costura do recorte, vou deixar ela bem certinha. Ó, deixei essa costura virada aqui pra frente, sentido o meio frente. Vou passar bem aqui para depois a gente conseguir fazer o bolso com mais facilidade. Vou aproveitar que o ferro está ligado e vou passar todas as outras partes também, onde a gente costurou, e já dá um acabamento bem melhor para a roupa. Então, estou aqui com a minha frente, do lado do avesso. A gente vai fazer outra marcação para fazer o bolso agora. A gente vai marcar
2 centímetros acima dessa marcação que a gente já fez e vai passar ela para o lado direito, ó. Então, acima desse pontinho que já está aqui, eu vou marcar 2 centímetros. Já vou fazer aqui dos dois lados. Essa marcação que a gente fez agora, que está 2 centímetros acima, a gente precisa passar para o lado direito. Então, vou colocar um alfinete e vou virar aqui, que eu consigo ver exatamente aonde que é essa marcação. Vou marcar aqui do lado direito também. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Agora eu vou pegar 2 pedacinhos de entretela, na medida que eu passei para vocês, que é 5 por 15, e vou colar aqui no avesso desse bolso, para ele ficar mais firme e melhor de desvirar. Então, eu vou olhar o lado da entretela, o lado que tem a cola, vou deixar para baixo, vou colar aqui no avesso da minha blusa. Estou usando aqui uma entretela de algodão, mas pode ser entretela de malha também, qualquer pedacinho de entretela. Então, eu vou colocar essa entretela abaixo dessa marcação que a gente fez agora, foi 2 centímetros acima da outra, e vou colar aqui com ferro sem vapor. Eu vou usar agora a outra parte do bolso, essa parte aqui, ó, esse outro molde. E eu vou cortar no papel esse quadradinho aqui que tem o formato do bolso. Vou cortar aqui com vocês. Ó, cortei apenas essa partezinha do bolso. Então, o molde dessa forma aqui vai ajudar bastante a gente a desenhar o bolso aqui certinho no tecido. Então, vou voltar o molde aqui para o meu tecido. Eu só precisava cortar esse quadradinho antes de fazer isso. Vou voltar ele aqui. E agora, eu vou fazer um pique aonde tem essa marcação aqui em cima do bolso, ó. Essa marcação é o alinhamento de onde vai ficar o bolso. Então, a gente vai fazer um pique aqui. E dentro desse quadradinho, a gente vai desenhar ou com giz ou com lápis, o que vocês acharem melhor, né? Porém, tem que ser algo com a ponta mais fina. Se for um giz com a ponta muito grossa, não vai dar certo. Ó, então, é só desenhar dentro desse quadradinho aqui do molde. Ó, então, o desenho feito vai mostrar exatamente onde a gente vai costurar. Ó, só alinhar o molde aqui novamente. Vou fazer aqui com a lapiseira agora, que ela tem a ponta mais fina. Vocês podem decidir aí o que vai ser melhor no caso de vocês. Ó, desenhei certinho a marcação do molde para o tecido. Agora eu posso tirar aqui o molde. Vou fazer uma marcação com giz onde está o pique aqui, ó, só para vocês conseguirem ver também aí no vídeo. Ó, vou voltar para o meu colete agora do lado direito. Vou virar ele aqui. Do lado direito. Lembra que a gente fez uma marcação aqui por fora? Que era 2 centímetros acima daquela marcação que a gente fez primeiro? A gente vai usar essa marcação agora. Eu vou deixar o bolso nessa altura que eu marquei no tecido, que é 2 centímetros acima da primeira marcação que a gente fez. E o pique, ele vai se alinhar com a costura aqui, ó, do recorte da frente. Então, dessa forma, vai ficar fácil de fazer a costura aqui no contorno do bolso. A gente tem a altura e tem também a centralização aqui de onde vai ser esse bolso. Então, é só centralizar a marcação e o pique. Aí a gente vai colocar alguns alfinetes aqui. Lembrando que a gente fez esse desenho aqui do bolso do lado avesso do tecido. Então, ele está aqui direito com direito e o desenho foi feito do lado avesso. Então, a gente coloca alguns alfinetes só para alinhar esse tecido na altura correta e a gente vai lá para a máquina costurar esse quadradinho aqui, que é o formato do bolso. Já vou fazer aqui do outro lado também, ó. Direito com direito. Deixo o tecido aqui alinhado nessa altura que eu marquei e o pique aqui na direção do recorte. Então, dos dois lados eu deixo ele abaixo dessa marcação.
Então, vamos à costura. Do jeito que eu alfinetei meu bolso lá, eu já vim para a máquina. Eu vou costurar em volta desse desenho que a gente fez. Vou alinhar aqui meu calcador e vou começar a costura. Quando estiver chegando próximo ao final desse quadradinho, eu vou rodar minha agulha aqui, ó, à mão mesmo. Eu preciso que chegue bem certinho no final do desenho, não pode passar nem faltar costura. Quando chegar no desenho, eu vou parar minha agulha embaixo, dentro do tecido, vou levantar meu calcador e vou virar o tecido, ó, para eu conseguir fazer esse quadradinho. Então, vou virar aqui para fazer o contorno do quadradinho. E essa partezinha que a gente vai subir aqui, eu vou contar quantos pontos que a gente vai fazer para fazer da mesma forma do outro lado, ó. Vamos ver quantos pontos vão dar. 1, 2, 3, 4. Eu não quero que fique maior esse bolso, ele tem que ficar na medida exata. 4 pontinhos, ó, fiz a mesma coisa. Deixei a agulha baixa, levantei o calcador e virei o tecido para eu voltar aqui na parte de cima desse retângulo. Ó, tô chegando próximo, eu rodo aqui a mão para não passar da medida que a gente fez. Agulha baixa, levanto o calcador e viro. Lembra que do outro lado a gente fez 4 pontinhos? Então de cá também precisa ter 4, ó. 1, 2, 3, 4. Aí viro de novo e finalizo a costura aqui com retrocesso. Ó, ficou dessa forma, eu vou fazer do outro lado também. Costurei então o bolso, fiz o retângulo certinho, igual o desenho. Vou tirar os alfinetes aqui. Eu vou tirar aqui dos dois lados. E eu preciso abrir esse bolso para a gente desvirar o tecido. Então, a gente vai cortar dentro desse desenho que a gente fez. Nessa parte que a gente cortou aqui do molde, ó, tem exatamente esse desenho. Essa parte que estava encaixada aqui, tem o desenho que a gente vai fazer o corte, né? A gente vai cortar no meio. E antes de chegar aqui no final com esse corte, a gente vai fazer um Vzinho. Pode até usar esse desenho como referência. Então, a gente vai cortar no meio do retângulo, igual o desenho. E 1 centímetro antes de chegar no final, a gente vai parar no meio e vai fazer um Vzinho, ó. Vou cortar junto com vocês, vocês vão entender, ó. 1 centímetro antes. Eu vou fazer o corte aqui junto com vocês. Eu vou dobrar ele assim, o tecido, para eu fazer o primeiro pique aqui, a tesoura. Toma muito cuidado para cortar somente aí no lugar certo. Aí eu vou manter esse corte aqui no meio do desenho, ó. Só até faltando 1 centímetro para terminar esse retângulo. Quando chegar aqui nessa marcação, eu vou cortar, ó, em direção ao quadradinho, ao ângulo de 90 graus que a gente fez aqui. Corta bem rente à costura, ó, até chegar bem próximo à costura, dos dois lados. Então, a gente vai fazer, ó, um pique para baixo e um pique para cima, em direção ao quadradinho, ao ângulo que a gente fez aqui. E esse corte ele precisa chegar bem próximo à costura. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Eu corto aqui no meio desse tecido, 1 centímetro antes, eu viro um pouquinho a tesoura para cortar em direção ao quadradinho. Então, esse corte vai ter esse formato, ó. Vem no meio do tecido e aqui no finalzinho ele faz o ângulozinho, ó. A mesma coisa aqui do desenho, ó. É esse formato que vocês vão fazer, um corte para cá, um corte para lá e um corte no meio, para a gente conseguir desvirar esse tecido. Então, ó, depois de fazer o corte, vou fazer só de um lado para mostrar para vocês, mas tudo que vocês fizerem de um lado, vocês vão fazer do outro. A gente vai virar esse tecido para o avesso. Todo esse tecido aqui vai para o avesso, ó. Vamos só jogar ele por dentro desse corte que a gente fez. Ó, desvirei todo o tecido. E ele só vai ficar bem viradinho se a gente tiver feito direitinho o pique. Aí ele vai virar direitinho os cantinhos. Mas a gente vai passar também no ferro para ficar mais fácil de desvirar. Eu vou passar esse forro aqui bem direitinho. Ó, então tem que fazer o formato certinho desse retângulo. Vocês podem olhar por fora, se tiver aqui meio
amassadinho, o tecido não estiver certinho, fazendo o formato do retângulo, a gente vai desvirando ele aqui, passando no ferro, até formar esse desenho bem bonitinho, sem dobra de tecido aqui. E aí é só passar bem aqui no ferro. Então, agora, do lado avesso, a gente vai fazer o vivo aqui, ó. É uma dobra no tecido, como se fosse uma preguinha. E ela precisa tampar essa boquinha do bolso. Então, é só subir o tecido, ó, um pouquinho, faz uma preguinha aqui, e ela vai tampar aqui, ó, essa partezinha do bolso. E a gente precisa passar no ferro também para o tecido ficar vincado aqui. Ó, passei, posso olhar também pro lado de fora. E eu consigo ver se ela ficou certinha, se ficou tampando certinho. Ela não pode ficar aqui na metade, não. Tem que tampar toda essa boquinha aqui do bolso. Agora, a gente vai na máquina de costura prender essa preguinha do jeito que ela ficou aqui. A gente vai fazer isso por dentro aqui do tecido, ó. Então, a gente vai fazer toda essa parte de baixo, ó. Vai descer, virar e subir de novo. A parte de cima aqui a gente não vai prender ainda. É só o contorno do retângulo aqui e a parte de baixo. Então, a gente vai subir o tecido aqui, vai prender essa linguetinha aqui que ficou, aquele vezinho que a gente cortou, vai prender aqui, vai vir por baixo, vai prender também essa margenzinha de costura, e do outro lado prender essa outra linguetinha. Vou mostrar isso para vocês lá na máquina. Então, estou aqui com o meu bolso, ó, vou costurar as laterais do retângulo e a parte de baixo. Em cima a gente não vai costurar agora. Então, eu estou aqui com o meu tecido do lado direito, ó. A dobrinha está feita aqui. Eu vou levantar só esse tecido direito. Vou manter a parte de baixo do jeito que está. Se quiser colocar o alfinete também para prender, ó. Meu tecido do lado direito, com a dobrinha feita, eu vou só levantar ele aqui, ó. E vou prender essa partezinha aqui, ó, essa linguetinha, na dobrinha do tecido. Então, vamos lá. Paciência que vai dar tudo certo. Não precisa fazer essa costura exatamente em cima da outra que já tem aqui, mas precisa ser próxima dela. Então, costuro aqui, faço reprocesso. Ó, cheguei aqui embaixo, eu vou descer a agulha, levantar o calcador e virar meu tecido. Vou virar também essa outra parte do tecido aqui de baixo, ó, para eu conseguir costurar essa margem de tecido de baixo. Então, levantei tudo, vou prender essa margem aqui. Desço o calcador e venho costurando próximo a essa costura. Eu tô costurando praticamente em cima aqui, né? Mas vocês podem costurar próximo, ou se conseguir fazer em cima também. Mantenha a dobrinha aqui do tecido, ó. Não deixa desdobrar, não. Mantenha a dobra, põe alfinete se quiser. E costura essa margem de baixo. Ó, vem até o finalzinho da costura. Chegou no final, abaixa a agulha, levanta o calcador, vira o tecido para a gente prender a outra linguetinha aqui. Ó, essa é a parte mais complexa do bolso. Assim. Se vocês fizerem com calma, paciência, vai dar certo. Só seguir aqui o passo a passo e já está quase pronto o bolso. Ó. Agora a gente faz um retrocesso aqui. Pode tirar da máquina. Então tá ficando assim nosso bolsinho. Essa costura que a gente fez agora, ela prendeu essa dobrinha aqui, ó, de dentro. Que a gente fez, né? Depois a gente vai passar de novo no ferro, bem passado, para ele ficar perfeito. Vou virar do avesso e eu vou fechar esse bolso agora. Então, essa partezinha que sobrou aqui embaixo, eu vou prender ela aqui em cima, ó, fechando o bolsinho. E aí a gente vai passar uma costura em toda a lateral desse bolsinho. Vou colocar o alfinete agora. Pra gente fechar ele, porque ele não é um bolso fake, ele realmente vai ter uma abertura, vai ter um espacinho, apesar de não usar para guardar muita coisa, né? Senão vai dar volume na roupa. A gente tem um bolsinho verdadeiro, não é o bolso fake, não. Vou pôr mais um alfinete de cá. Ó, a gente vai fechar a volta desse bolsinho sem prender ele no tecido de fora. Só esse tecidinho mesmo que vai ficar dentro da roupa. Que a gente vai fazer a costura reta e o zigue-zague também. Ó, então, nosso bolsinho já está fechado, já fiz o zigue-zague, aparei as linhas, porém ainda falta uma costurinha que a gente vai fazer agora na parte de cima aqui desse retângulo. Ó.
Deixa eu virar do direito, ó. Nessa parte de cima aqui, a gente ainda vai fazer uma costura, para ele não ficar desdobrando assim. Embaixo, ó, ele já ficou com essa profundidade de bolso. É um bolso verdadeiro aqui, ó. Dá para pôr coisa aqui dentro. Mas em cima a gente ainda tem que prender aqui, fazer uma costurinha. Então, vou fazer o seguinte, ó. Tô com o tecido do lado direito. Eu vou virar aqui do lado avesso, ó. Ó, meu tecido tá aqui do lado direito. Eu vou subir essa parte de cima. E essa margem de costura de cima, a gente vai prender aqui no fundo do bolso. Ó. Então, essa margenzinha de costura que ficou sem prender, a gente vai prender aqui, ó, pro lado aqui do fundo do bolso. Só essa costurinha que falta para ficar tudo bem presinho no lugar. Ó, prontinha, prendi essa costura aqui no fundo do bolso, só a costurinha de cima. Vou virar aqui pro lado direito, que já tá pronto o nosso bolsinho. Ó, então, em cima ele fica preso aqui, bem presinho, e embaixo ele tem essa abertura. Como eu disse, né, vamos passar no ferro para ele ficar melhor ainda. Eu tô aqui com as costas do lado direito para cima, ó. Vou deixar aqui aberto dessa forma. A gente vai costurar os ombros. Então, vou pegar um lado da frente, ó, com o lado direito para baixo e vou unir aqui os ombros, ó. O ombro frente junto com o ombro costas, direito com direito. O outro lado a mesma coisa, o lado direito para baixo. Eu vou unir aqui primeiro somente os ombros. Então, vou alfinetar e a gente vai costurar com a margem de costura, normalmente um pezinho de máquina. A gente vai fazer isso aqui no tecido principal e no forro. Sempre observa se a cava tá certo, cava com cava, e o decote tá aqui no centro. Ó, então, já costurei os ombros, fiz o acabamento também com zigue-zague. Vou abrir assim a minha peça, ó. Vou deixar as costas para um lado e a frente aqui para o outro. O forro também já está fechado, os dois ombros, e já está feito o acabamento. Eu vou abrir o forro aqui da mesma forma, porém com o lado direito para baixo. E o tecido principal está com o lado direito para cima. Então, vou colocar direito com direito, vou abrir aqui um em cima do outro, ó. Deixando aqui a frente para o mesmo lado que o tecido principal. Vou alinhar ele aqui em cima. Então, o objetivo é forrar esse colete. Se a gente fizer uma costura em toda a volta aqui, tanto no decote, aqui na frente, na cava, a gente já vai estar embutindo ele todo de uma vez só. Porém, além de embutir essa costura, a gente precisa fazer também um pesponto, que é uma costura de segurança, para esse forro não ficar aparecendo do lado de fora. Então, a gente vai fazer isso, vai embutir tudo, porém, a gente vai fazer isso por partes. A gente vai começar com o decote, vai passar uma costura aqui, vai fazer piques, vai fazer o pesponto no forro, depois a gente continua aqui o restante da frente, depois a gente faz a cava, então a gente vai embutir tudo isso, porém a gente vai fazer por partes. Vamos começar então com o decote da frente. Então, nessa posição que está o tecido, eu vou começar a alfinetar aqui, ó, frente com frente, do forro com o tecido principal. Vou colocar os alfinetes aqui, deixo os dois tecidos bem juntinho. Inclusive, ó, a costura do recorte, a gente deixou ela pro lado aqui do meio frente, dos dois lados. Tem que estar assim mesmo para a gente costurar. Aqui no ombro, a gente vai jogar as duas costuras para as costas, então para o lado de trás aqui. E quando tem encontro de costuras, eu gosto de colocar um alfinete em pé, ó, em cima das costuras, dos dois lados. Ó, tá exatamente em cima da costura, tanto do lado de cá como embaixo. Para bater essa costura, quando abrir, tá encontrando certinho. Então, vou continuar alfinetando aqui. Nas costas aqui também, eu vou colocar um alfinete em pé. Ó, em cima das duas costuras. Vou fazer isso, alfinetar aqui todo o decote. Eu já alfinetei todo o decote, agora a gente vai para a máquina costurar somente essa parte aqui. Lembrando que o decote é quadrado. Então, quando chegar aqui na quina, ó, a gente precisa fazer aquele esquema que eu mostrei para vocês no bolso, que é de vir costurando reto
Quando chegar aqui, a gente abaixa a agulha, levanta o calcador e vira o tecido para fazer certinho aqui, ó, o ângulo do decote, para ele ficar bonito. O restante aqui, ó, é tudo curvo, reto. Então, quando chegar aqui, novamente, a gente faz isso. Eu vou mostrar para vocês na máquina e termina com o retrocesso. Então, vamos lá costurar esse decote. Vou colocar o calcador aqui rente à borda do tecido. E vou começar com a costura reta, dando sempre o retrocesso, né? No início e final. A gente vai vir com essa costura reta até chegar nessa costura aqui do recorte. Quando chegar aqui em cima do recorte, a gente vai baixar a agulha, levantar aqui o calcador e virar o tecido, ó, pra gente fazer aqui a parte de cima desse decote. Então, abaixo o calcador e sigo reto agora. Quando chegar próximo aqui da costura do ombro, eu dou alguns pontinhos com a mão mesmo na agulha, ó, até pular o alfinete, e depois a gente tira ele. Ó, passou o alfinete, eu vou tirar e seguir a costura. Ó, então, eu vim costurando reto, desci alguns pontinhos abaixo aqui em direção a esse recorte da frente. Aí eu abaixo minha agulha, levanto o calcador e viro o tecido. Quando eu viro o tecido aqui, ó, o calcador precisa seguir rente à borda do tecido. Se eu descer muito aqui, ele vai ficar muito embaixo. Então, eu desci aqui uns 3 pontinhos só, para a gente conseguir virar o tecido e ele seguir aqui com essa mesma margem de costura. Agora eu vou fazer um zigue-zague de acabamento aqui nessa costura. Como eu disse, meu tecido desfia muito, né? Se o seu não desfiar muito, não precisa fazer, porque vai ficar tudo embutido. Mas como meu tecido desfia muito, se eu não fizer um acabamento aqui, ó, principalmente o linho misto, ele vai desfiando até chegar na costura, né? Um dia ele vai chegar próximo a essa costura e vai rasgar meu colete. Como eu não quero isso, eu gosto de fazer um bom acabamento, eu vou fazer o zigue-zague aqui também, com os dois tecidos juntos, só para garantir. Agora, com o decote já costurado, eu vou fazer piques nessa margem de costura que eu fiz o acabamento agora. Principalmente aqui no decote quadrado, porque precisa desvirar esse forro para dentro. Então, a gente vai fazer um pique com a tesoura, bem em direção, ó, deixa eu mostrar aqui bem de pertinho. Vou fazer o pique bem aqui em direção a esse ângulo do decote quadrado. O tecido vai estar um pouco grosso aqui, mas a gente faz esse ângulo bem certinho até chegar próximo à costura, para ele desvirar bem desvirado. As partes que são retas, a gente não precisa fazer pique, né? Mas aqui no decote das costas, onde é curvo ou onde tem quina, a gente precisa fazer os piques. Mais ou menos de 2 em 2 centímetros, a gente faz um corte com a tesoura e chega próximo à costura. Agora, a gente vai fazer o pesponto, que é a costura de segurança que eu falei para vocês, para o forro não ficar aparecendo aqui do lado direito da roupa. Ó, então, estou com a roupa assim do avesso, eu vou abrir esse forro, e essa costura que eu fiz os piques agora, eu vou prender ela aqui no forro. Então, vou passar uma costura por dentro aqui, ó, no forro, prendendo essa costura aqui no forro. E aí ele vai virar melhor para dentro, a gente vai passar no ferro e ele não vai ficar voltando. Então, é só a gente fazer isso em todo o decote, prender essa costurinha aqui no forro, porém a gente costura aqui por cima, ó. Quem tiver esse calcador aqui que vem com um guia, pode usar também, que ele vai ajudar, ó, a gente a se guiar aqui na costura. O plásticozinho vai passando aqui, ó, na abertura da costura, e fica bem retinho esse pesponto. Mas quem não tiver também pode fazer com calcador normal. A gente precisa costurar no forro.
essa costura, esse pesponto, ele não vai aparecer aqui do lado direito, tá? Confira sempre se a costura de baixo tá toda aqui pro lado do forro e costura aqui rente ao decote. Quando chegar perto aqui ao encontro das costuras, onde fez o quadrado, né? A gente vai baixar a agulha e levantar o calcador. Mesma coisa que a gente fez lá para costurar o decote. Vai abrindo bem aqui os tecidos, não deixa o forro ficar dobrado por cima, senão vai dar defeito. Abre bem os tecidos e vem costurando. Essa é uma costura que a gente faz mais devagar, faz com calma. E aqui eu tô costurando bem pertinho, mas se você estiver fazendo a primeira vez, você pode costurar um pouco mais longe, né, aqui do encontro. Contando que pegue em cima dessa margem de costura de 1 centímetro. Então não pode ficar longe demais esse pesponto. No máximo aqui 0,5 centímetro de distância. Então, por dentro do forro ficou assim meu decote, todo costurado, já pespontado. Eu vou virar novamente direito com direito, do jeito que estava antes. Ó, então agora o tecido tá direito com direito, né, do jeito que eu coloquei no início. Consigo ver aqui a costura que eu fiz, prendendo o forro no tecido principal. E a gente vai seguir agora, descendo aqui ao meio frente, a gente vai fazer o acabamento todo aqui embutido também. A gente vai fazer dessa forma, vou alfinetar. Aqui onde a gente já costurou o decote, a gente vai deixar essa costurinha dobrada para baixo. A gente vai passar uma costura reta aqui. E ela não vai ficar assim para cima, ela vai ficar para baixo. Cuidado para não dobrar demais aqui o tecido, é somente essa margem de costura que fica dobrada, ó, coloquei um alfinete aqui. E eu vou seguir alfinetando aqui, ó, todo o meio frente. E também essa parte que tem uma abertura, a gente vai passar uma costura reta. Aqui também a gente vai costurar e depois vai fazer o pesponto. A diferença é que esse pesponto não vai conseguir iniciar aqui no início. Vou mostrar para vocês na máquina. Mas a gente vai fazer na altura que for possível começar o pesponto, a gente vai fazer ele aqui. Primeiro vai ser a costura reta aqui nos dois centro-frente. A gente já vai alfinetar a cava também, porque essa parte aqui não vai atrapalhar fazer a cava. Então aqui, ó, na parte que fica no braço, né, que é a cava, a gente já vai alfinetar também. Então, vou deixar a costura do ombro aqui para as costas, igual a gente fez lá no decote. Vou colocar aquele primeiro alfinete que a gente coloca em cima das duas costuras. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, onde a gente fez isso. Tá vendo que a costura bateu certinha? Para ficar assim, a gente precisa colocar esse alfinete em pé e conferir dos dois lados, se está em cima das duas costuras, ó. Aí vai ficar bem certinho. Ó, então, vamos para a máquina costurar aqui o centro-frente, né? E as duas cavas também. Ó, então, vou fazer a costura aqui no centro-frente. Vou começar com a costurinha aqui já dobrada. Tirar esse alfinete e vou fazer retrocesso aqui também no início e no final. Então, vou descer até chegar perto dessa abertura. Quando chegar, eu vou baixar a agulha e virar o tecido também, porque se a gente fizer direto, ela vai ficar curva. E a gente quer que ela faça o ângulo certinho. Então, vou descer mais um pouquinho. Ó, chegou aqui, aonde começa a abrir, eu vou virar um pouco aqui o meu tecido. Vou costurar a cava também agora, depois a gente faz o zigue-zague em tudo.
Ó, então fiz a costura reta, fiz o zigue-zague aqui no meio frente. Eu vou fazer um pique apenas aqui, antes de começar a abrir, né, aquela abertura. Vou fazer alguns piques aqui para o tecido desvirar bem. E na cava, eu já costurei também, já fiz o zigue-zague. Eu vou fazer pique nela toda, porque a cava é bem curva, ó, tanto da frente como das costas. Então, vou fazer pique em tudo. Então, agora que a gente já fez os piques, a gente vai fazer o pesponto, que é aquela costura que prende essa margem aqui, que eu fiz os piques agora, no forro. Então, eu vou começar aqui pela barra, no centro-frente, e vou fazer até onde eu conseguir, porque em cima, como já está preso o decote, a gente não vai conseguir ir até o final. Ó, quando vai chegando próximo aqui ao decote, o tecido começa a embolar. Então, a gente vem abrindo. Ó, vem organizando o tecido. E aqui, ó, eu vejo que aqui é o limite. A partir daqui eu não consigo costurar mais. Aqui é onde está meu dedo. Então, se eu vejo que chegou no limite da costura, eu faço retrocesso e paro aqui mesmo. Se eu continuar, eu vou costurar tecido embolado e aí não é legal. Então, é uma costura de segurança mesmo, né? Quando a gente passar no ferro também, esse forro vai ficar para dentro. Então, a gente vem só até onde conseguir e para. Ó, então, fiz meu pesponto aqui até onde eu consegui, do lado direito. Eu vou terminar de desvirar ele aqui, ó. Bem certinho essa pontinha para mostrar para vocês até onde que deu para fazer, ó. Tá vendo que ele não desvirou tudo? Então, antes de continuar desvirando, a gente vai vir do lado avesso e vai cortar um pouco dessa margem de costura aqui na pontinha do decote, ó. Aqui é o decote quadrado. Então, eu vim aqui na pontinha e cortei um pouquinho do excesso de tecido. Vou continuar desvirando. Posso até usar alguma coisa pontudinha para ajudar ele a desvirar aqui. Ó, tem que ficar o quadradinho bem certinho. E o meu pesponto, ó, ele veio até aqui. Faltou pouco para terminar, mas não tem problema. Só essa parte aqui sem pesponto não. A gente vai passar no ferro e ele vai ficar bem firme. O restante tudo a gente fez o pesponto. Aqui a gente não consegue fazer tudo, ó, porque como eu falei, já tá preso o decote, né? Então a gente fez até onde deu. Na cava a gente vai fazer o pesponto também, da mesma forma. Vou abrir aqui o tecido, vou prender essa margem aqui em direção ao forro e vou fazer até onde der também. Ó, então, começa aqui de um dos lados, no forro, prendendo aqui essa costura. Não precisa fazer retrocesso aqui nesse início. Como a gente deu vários piques aqui na cava, confira se todo o tecido tá pro lado de cá. Não pode ficar um pro lado do forro, um pro lado do tecido principal. Tem que ficar tudo pro lado do forro. A gente vai costurando e vai sentindo aqui com a mão, ó, se a margem de costura tá pro lado certo. Ó, o tecido está começando a embolar, mas eu vou organizando ele aqui com calma, paciência. Aqui, ó, essa costura que eu tô vendo já é o encontro do ombro. Se vocês não conseguirem vir até aqui, não precisa. Vem até onde conseguir e faz o retrocesso. Vou parar antes um pouco. Aí a gente tira o tecido para fazer o outro lado. Não vamos fazer tudo de uma vez, não. Só metade da cava agora e depois a outra metade. Ó, vai tirando o tecido da máquina. Agora eu vou do outro lado dessa mesma cava, ó. Essa cava aqui, eu já fiz o pesponto de um lado, ó. Aí eu vou vir do outro lado agora, aqui embaixo do braço, onde está aberto ainda, e vou fazer o pesponto do outro lado até onde der também. Quando vocês ficarem com dúvida, lembra que o objetivo é prender essa costura, essa margem de costura no forro, para ele não ficar voltando. Então, se ficar confuso, desvira o tecido, vê direitinho onde você está fazendo. Eu estou fazendo um braço primeiro, uma cava primeiro, fazendo os dois lados. Depois eu vou fazer a outra cava. Então, vai fazendo passo a passo, com calma, seguindo o vídeo. Se precisar, volta o vídeo, assiste de novo, que vocês vão conseguir também.
Ó, a cava da frente, meu tecido já começou a embolar aqui, eu vou conseguir fazer menos pesponto do que nas costas. Normal, porque a cava da frente, ela é mais curva, ela é mais curtinha. Então, a gente vai vir aqui só até onde conseguir, onde não costurar tecido embolado e vai parar com o retrocesso. Ó, não preciso passar disso se o meu tecido estiver embolado. Ó, então, essa cava eu consegui fazer o pesponto só até aqui, ficou um espaço bem maior sem fazer, mas não tem problema. Deixe para desvirar esse tecido depois que já tiver costurado as duas cavas, para ele não sair da posição correta. Depois que já tiver costurado as duas, eu vou mostrar para vocês como que a gente vai desvirar isso daqui. Então, estou aqui com o meu colete do lado avesso, já está todo costurado, né, o decote, a cava e o meio frente aqui, costurado e pespontado. A gente vai desvirar ele agora para o lado direito para poder passar no ferro e finalizar. Então, eu vou colocar a mão aqui, ó, nas costas, entre o forro e o tecido principal, né? Vou passar a mão aqui pelo ombro, ó, e vou puxar esse tecido da frente para cá. Se ele não vir todo de uma vez, vocês vêm puxando aqui, ó, aos poucos. Ó, então, desvirei um lado, agora eu vou desvirar o outro também. Coloco a mão aqui pelas costas, entre o forro e o tecido principal, e puxo aqui à frente. A gente vai passar no ferro aqui onde a gente costurou, né? Cava, decote e o meio frente, que ele já vai ficar todo no lugar certo. Então, deixa ele bem organizado e vem passando, ó, de uma forma que eu não consiga ver esse forro aqui do lado de fora. Ó, aqui no decote da frente a mesma coisa. Vamos passar sem que o forro fique aparecendo aqui. Vou passar aqui a abertura da frente também. Então, passei aqui também a abertura da frente, ó, ficou bem certinha. Vou mostrar também aqui o avesso, ó. Tá vendo que o tecido principal, ele fica até aparecendo um pouquinho aqui do lado avesso? É assim que tem que ficar. É melhor ele aparecer um pouquinho do avesso do que o forro aparecer do lado de fora, né? No molde, o tecido do forro, ele é milímetros menor do que o tecido da frente. Então, é isso que ajuda a dar esse acabamento perfeito aqui, para o forro não ficar aparecendo. Se o forro fosse do mesmo tamanho do tecido de fora, ia ficar mais difícil de fazer isso daqui, né? Ia ficar sobrando forro aqui dentro. Mas do jeito que a modelagem foi feita, ela permite vocês fazerem esse acabamento aqui, ó, de milhões. Fica lindíssima, peça muito bem feita e muito bem acabada. Então vamos lá, o colete está todo passado agora, bem passadinho, o ferro ajuda bastante, né? E a gente precisa fechar essas laterais e depois finalizar a barra. Então vou abrir ele aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Ó, as laterais ainda estão abertas e a gente precisa fechá-las. Então vou unir, ó, essa lateral com essa daqui, forro com forro, tecido principal com tecido principal. Então a gente não vai fechar aqui, ó, tudo junto desse jeito. Lembra que a costura é embutida? Então a gente vai abrir aqui um pouquinho essa lateral, vai abrir um pouquinho aqui essa outra lateral e vai colocar direito com direito. Ó, tecido principal com tecido principal e forro com forro. Lembra que no encontro das costuras a gente coloca um alfinete em pé? Aqui principalmente a gente precisa fazer isso, porque vai ficar bem embaixo do braço. Então coloca aí seu alfinete, ó, bem certinho em cima da costura dos dois lados. E aí a gente vai continuar alfinetando aqui a lateral do tecido principal com a outra lateral, deixa o forro de lado um pouquinho, alfineta aí até o final. Ó, então, alfinetei o lado do tecido principal, vou continuar alfinetando aqui o forro. A gente vai passar uma costura só, prendendo toda essa lateral. Então, vou continuar alfinetando aqui agora o lado do forro, prendendo frente e costas das laterais. Então, vamos fazer uma costura aqui reta, onde a gente alfinetou, nessa primeira lateral. Então, fechamos toda a lateral aqui de um dos lados, tanto o forro como o tecido principal. Esse lado já está pronto, depois só a gente passar. Agora, a gente vai fechar o outro lado da mesma forma.
Vamos colocar direito com direito, tecido principal com tecido principal. A única diferença é que desse lado a gente vai deixar uma abertura no forro para desvirar depois. Então, eu vou pegar aqui, ó, direito com direito, estou pegando a parte das cavas e vou colocar juntas, ó. Forro com forro e tecido principal com tecido principal. Eu sempre começo aqui com essa parte da cava, aqui embaixo dos braços, que é onde a gente vai colocar o alfinete em pé para bater as costuras. Então, pus um alfinete em pé aqui, que tem que ficar bem certinho, e vou alfinetar todo o restante aqui no tecido principal. Ó, então, agora eu vou continuar alfinetando aqui o forro. Lembrando que a gente passa uma costura só e já fecha tudo de uma vez. Aqui no forro eu vou colocar alguns alfinetes e mais ou menos na metade aqui desse comprimento, ó, eu vou deixar uma abertura. Eu vou fechar o início e o final. Ó, vou fechar aqui o início e o final. Vou deixar uma abertura mais ou menos aqui na altura da cintura, de uns 10 centímetros, para depois a gente desvirar. Então, só fazer a costura reta e o zigue-zague. Porém, onde a gente não vai costurar, a gente não faz nem a costura reta e nem o zigue-zague. Deixa o tecido aberto mesmo. Agora eu vou fazer o zigue-zague aonde eu fiz a costura reta. Então, agora estamos com as duas laterais fechadas, e uma delas aqui, ó, que a gente fez por último, tem uma abertura só no forro. Então, a gente vai embutir toda a barra, para ele ficar todo embutido. Então, a barra a gente vai fazer direito com direito também para embutir, ó. Vou pegar uma das pontas aqui, da frente do colete, e vou virar direito com direito. Então, é só colocar as barras juntas, ó, do forro com o tecido principal. O início a gente deixa dobradinho aqui, onde já está costurado, e aí a gente vem alfinetando. A gente vai tentar colocar as costuras juntas, costura da lateral, as costuras dos recortes, todas juntas, para ficar tudo bem certinho. Então, é só a gente ir alfinetando e organizando esse tecido, ó. Ele vai ficar dessa forma aqui. Vai parecer que está todo embolado, mas depois a gente vai desvirar pela abertura que a gente deixou na lateral. Então, é só começar ali em uma frente, né, colocando a barra direito com direito, e continuar colocando os alfinetes e organizando o tecido. Ó, então, a barra está toda alfinetada, a gente vai fazer costura reta em tudo e o zigue-zague, e depois vamos desvirar juntas aqui essa parte. Ó, então, agora a barra está toda costurada, já com zigue-zague. A gente vai achar aqui a abertura do forro que a gente deixou e vai desvirar esse colete. Então, a gente vai puxando aqui aos poucos, até ele desvirar todo. Ó, tá todo desvirado, a gente vai achar aqui os cantinhos. E antes de fazer a casa dos botões, a gente vai passar ele todo no ferro. A gente vai fechar essa abertura aqui também com uma costura reta ou com pontinhos à mão, só no forro, não vai aparecer do lado de fora. E a gente vai passar aqui no ferro, deixando novamente o tecido principal maior do que o forro, né? O forro não pode aparecer aqui na barra. Então, a gente vai passar ele todo assim, para ele ficar todo armadinho antes de fazer a casa de botões. Então, finalizei a passadoria aqui do meu colete, e agora a gente vai fazer as casas de botão. Estou usando aqui um botão que tem 1,5 cm. Não é nem muito grande, nem muito pequeno. Eu acredito que vai ficar bom. E eu vou fazer as casas de botão desse lado aqui. Se eu tivesse vestida com esse colete, seria o lado direito, né? Se eu tivesse vestida com ele, as casinhas ficam sempre aqui do lado direito. Mas como ele está de frente para mim aqui, é como se fosse o lado esquerdo, né? Mas é só colocar no corpo que vocês não vão ter dúvida. As casinhas sempre do lado direito. Para o botão de 1,5 cm, a casinha vai ter 2 centímetros. Então, eu vim marcando aqui com a distância de 3,5. Ó, aqui no início a gente já coloca uma casinha. Então, eu desci meio centímetro só aqui do decote e marquei aqui, ó, 2 centímetros, que é o tamanho da casinha que eu vou fazer.
Depois eu deixei uma distância de 3,5. 3,5 de espaçamento de um botão para o outro. E já marquei a outra casinha de 2. E fui fazendo isso. 3,5 de distância, 2 cada casinha. Então já vou marcando aqui com o giz. Se você quiser deixar um espaçamento maior, um pouco maior, né, 4, 4,5, e usar menos botões, também pode, aí fica a gosto de cada um. Então, para fazer a casinha de botão, vou mostrar para vocês onde que eu vou mexer aqui na máquina. Nesse botão aqui embaixo, eu coloco no ponto de casa de botão. Aqui embaixo também eu coloco nesse ponto, mas eu deixo mais perto do 0 do que do 1. Isso na minha máquina, né? Talvez na sua seja um pouco diferente. E aqui em cima, ó, eu deixo no 4. Só isso. Aqui do lado também, ó, ela já fica aqui nesse zigue-zague menor. Então, se a sua máquina for igual a minha, ó, já deixa aqui no menor e deixa aqui essas configurações também nos botões. Eu vou usar esse calcador, que é específico para fazer casa de botão, ele já vem na máquina. De um dos lados aqui, ele abre, ó. Aqui é onde coloca o botão. Porém, eu não gosto muito de pôr o botão aqui, eu deixo ele sempre aberto e eu mesma controlo o tamanho da casinha que eu quero fazer. Até porque a gente já marcou lá no tecido a casinha de 2 centímetros. Esse ferrinho é o que vai encaixar aqui, ó, na máquina. Então, encaixa ele aqui, passo a linha aqui dentro dele. E eu vou descer também essa pecinha que está escrito push. Então, ela desce, ó, e você tem que forçar um pouquinho mais para ela descer toda. Se ela tiver assim, ela não vai fazer a casinha de botão corretamente. Então, desce ela toda e empurra para trás. Aí, pronto. Agora é só colocar aqui o tecido, né, na primeira marcação que a gente fez, porque a casinha vai fazer para trás, né? Então, eu começo aqui pela primeira marcação, coloco aqui em cima do giz, ó. Deixo o calcador alinhado aqui também com a borda do tecido e piso. E eu vou segurar esse botão para trás. Quando chegar no risquinho de trás, aí eu volto ele. Ó, chegou no risquinho, aí eu dou um cliquezinho para frente e volto. Então, minhas casinhas já estão feitas e abertas, né? Eu vou virar, vou marcar os botões agora, né? Então, vou colocar aqui em cima, ó, um tecido sobreposto ao outro. As casinhas ficam por cima e vou marcar aqui onde vai ser meus botões. Então, só fazer as marcações, pregar os botões e já vai estar pronto o nosso colete.